Bem-vindos. Vamos discutir aqui hoje um tema que me parece muito relevante para a atualidade, para pensar o Ocidente na modernidade. Até vou chamar aqui de modernidade e civilização. É uma fala que eu pensei a partir de uma provocação de um colega da área de direito que leu um trabalho do José Roberto de Castro Neves, intitulado Como os Advogados Salvaram o Mundo. E esse meu colega me fez a pergunta: os advogados salvaram o mundo? E eu fui visitar a obra e quero trazer esse debate aqui, que acho bastante rico para pensarmos os dilemas da modernidade, alguns dos dilemas, não é? Então, há uma pergunta posta aqui como provocação para essas reflexões, né? Qual a pergunta? Os advogados salvaram o mundo, né? Para o doutor Castro Neves, autor do livro citado, sim, né? A resposta é sim, eles o salvaram. E ele explica como eles o fizeram. Aqui eu faço uma síntese da exposição de Castro Neves, né? Uma síntese muito resumida, tá bom? Os advogados salvaram o mundo, na perspectiva desse autor, né, ao liderar os homens em sua histórica luta pela liberdade, pelo estabelecimento da segurança social, pela armação da necessidade de uma sociedade justa, enfim, pelo Estado de Direito. Apesar de tudo, o mundo não é um só, não é? Apesar de todo o processo de mundialização, ele é múltiplo e repleto de diferenças. Nesse sentido, em um capítulo intitulado Os Advogados Mudando o Mundo, Castro Neves destaca Rui Barbosa, para a gente chegar aqui na nossa terrinha, né, no Brasil. Destaca Rui Barbosa e sua posição de ícone dos advogados brasileiros. Mas ressalta que aqui no Brasil os advogados não lideraram os movimentos de libertação da metrópole e nem estabeleceram as bases do novo regime que nascia da República, não é? Já nos Estados Unidos, ele compara, a contribuição dos advogados foi um fator para os norte-americanos terem experimentado uma serena estabilidade política, com presidentes sendo democráticos e legalmente sucedidos. O reverso ocorreu no Brasil. Será que por falta de protagonismo dos advogados, Castro Neves destaca ainda o advogado Gandhi, que liderou a independência da Índia, destaca Nelson Mandela na luta contra o apartheid, destaca Franklin Roosevelt, também advogado, que, entre outras coisas, liderou a criação da Organização das Nações Unidas. Qual o motivo dessa proeminência? Pergunta nosso autor Castro Neves, né? Ele responde: os advogados dotados de conhecimento normatizante se notabilizam pela capacidade de estabelecer as regras que regerão o Estado. Enfim, além de construir as bases da democracia, cabe ao homem jurídico, mas também a todos os demais, guardar e regar um Estado saudável, opondo-se às tantas ameaças que enfrenta. Os advogados são forjados para trilhar a busca da verdade de um mundo melhor. Ele é levado a confrontar o abuso e a injustiça. Questão central da tese de Castro Neves é a ação dos advogados nas revoluções gloriosa, americana, a independência, né, dos Estados Unidos, e Revolução Francesa. Ele afirma que consegue-se verificar que a ordem política moderna foi esculpida a partir daqueles movimentos, Revolução Gloriosa, americana e francesa, que, como ele demonstra em seu livro, Como os Advogados Salvaram o Mundo, assentaram-se sobre conceitos jurídicos em moldes aprimorados por advogados. Ora, enfim, o que Castro Neves aponta é que os advogados foram decisivos, foram protagonistas no processo de construção da sociedade civilizada, cuja imagem popular é, mais que qualquer outra coisa, a da ausência de violência, de uma sociedade gentil, polida, branda. Até no senso comum, né, a ideia de civilidade, da civilização, perpassa esses sentidos. Então, quando eu estou pensando com vocês a modernidade,
Eu estou falando dessas sociedades estabelecidas pós-revolução industrial, pós-revolução francesa, com os princípios liberais construídos a priori, né? Ali no pensamento de John Locke, na Revolução Gloriosa, não é? Ora, mas para refutar a tese de Castro Neves, eu busco um diálogo, sobretudo com Zygmunt Bauman, tá? E é Bauman que nos ensina, senhor Castro Neves, né? Que o caráter geral, não violento da civilização moderna é uma ilusão. É uma ilusão, esse caráter não violento. O que de fato aconteceu no curso do processo civilizador foi a reutilização da violência, a redistribuição do acesso à violência. Como tantas outras coisas que fomos treinados a abominar e detestar, a violência foi retirada da vista, não da existência. A consequência de tudo isso foi a concentração da violência. E, uma vez concentrada e livre de concorrência, os meios de coerção foram capazes de alcançar resultados inéditos. Essas análises, tá? Na verdade, são análises expostas também aqui em Modernidade e Holocausto, de Bauman, uma obra tão importante, como referência aqui para mim desenvolver boa parte dessa argumentação. Tá bom? Nos últimos 2 séculos, pensem comigo, né? Nesse mundo da modernidade, civilizado, né? Nós tivemos mais ou menos mortes violentas que em outros tempos. Quantos humanos morreram na Segunda Guerra Mundial? 85 milhões? Algo em torno disso, por exemplo, né? Então, nos últimos 2 séculos, exatamente nas sociedades modernas, civilizadas, o número de pessoas que sofreram mortes violentas cresceu firmemente até alcançar um volume que jamais se ouvira falar antes. A eficiência com que se executou o Holocausto, o extermínio de populações judaicas na Europa pelo Império Nazista alemão, essa eficiência baseou-se em considerações burocráticas, técnicas, ou seja, a violência tornou-se uma técnica e, como todas as técnicas, é praticamente livre de emoções. Na modernidade, então, nesse mundo civilizado, o uso da violência foi dissociado da avaliação moral dos fins. E essa dissociação foi resultado de 2 processos paralelos. Eu insisto, isso é uma análise do sociólogo Bauman. A divisão do trabalho com graduação do poder e subordinação. 2, substituição da responsabilidade moral pela técnica. Para ficar mais claro, tá? Operários de indústrias bélicas se sentiriam, vamos falar, de indústrias de armamentos, de munição. Trabalhador, ele vai lá trabalhar e ganhar o salário dele, fazendo munição. Esse trabalhador se sentiria responsável por alguma criança baleada? Imagina no Rio de Janeiro, uma criança recebe um tiro. Tem um trabalhador que estava na fábrica aqui, fabricou essa bala, essa munição, não é? Ele se sente responsável? Claro que não é? São as indústrias que produzem munições, né? Não qualquer de seus operários, considerados individualmente. Outra questão fundamental para que o exercício da violência em grande escala ocorra, né, é necessária a desumanização das futuras vítimas. Uma vez efetivamente desumanizadas e, portanto, canceladas como sujeitos, os objetos humanos da execução de tarefas burocráticas são vistos com indiferença ética, que logo vira desaprovação e censura. A conclusão é que o modo de ação burocrático, tal como desenvolvido no curso do processo civilizador, contém todos os elementos técnicos que se revelaram necessários à execução de tarefas genocidas. O exemplo limite dessa ação genocida, tá,
ocorreu, claro, na Alemanha, na primeira metade dos anos de 1940. A burocracia do Reich, não é? Do Império Nazista, recebeu a tarefa de tornar o país Judenrein, livre de judeus. Ora, como essa burocracia agiu? Vamos pensar como ocorreu no passo a passo, 6 passos, de forma geral. Um primeiro, define-se seu objeto. O objeto é o judeu? Tá? Define-se esse objeto, o judeu. Né? Passo 2, listagem dos que se encaixavam na definição. Quem são os judeus? Lista, a burocracia organiza isso. Burocracia eficiente. Passo 3, cria-se um arquivo com seus dados, né? É um arquivo que esses objetos estão lá. Então você está tendo as informações sobre o seu objeto, tá? 4, a segregação dos que figuravam nos arquivos do resto da população. É nesse sentido que a gente vai ter um esforço da Alemanha nazista na construção desses espaços, não é? E durante a guerra, o gueto de Varsóvia, o gueto de Lodz, na Polônia, o campo de Drancy, perto de Paris, depois que a Alemanha ocupa a França, evidentemente, na Segunda Guerra Mundial, tá? Esse foi o passo 4, né? Você concentrar essas pessoas. E o passo 5, a ideia agora é limpar a Alemanha, em seguida o império, do lixo judeu, na visão nazista, não é? Cuidado, na visão nazista, do lixo judeu. Mas não há lugar para pôr esse lixo, né? Onde despejar esse lixo? Na perspectiva então nazista, né? E aqui mais uma vez o Bauman, só há uma direção para a deportação, para cima na forma de fumaça. E aí os fornos crematórios que os negacionistas negam a existência. Ora, a ideia de livrar a Alemanha e seu império dos judeus é gestada na política, e ela, a política, promove a desumanização dos judeus. É interessante ver aqui imagens, né, que mostram a propaganda do Império Alemão contra os judeus. E é evidente que essa propaganda numa ditadura em que não há margem para você responder a isso, ela faz efeito, não é? Mas a execução do projeto foi realizada de ponta a ponta pela burocracia, pela ação burocrática. Tá? Devemos indagar, então, o que possibilitou que esse massacre, a Shoah, né? Massacre é muito pouco, a Shoah, o Holocausto ocorreu. O que, né, possibilitou que algo dessa natureza ocorresse? O extermínio de milhões de seres humanos por uma ação burocrática do Estado alemão. A resposta, meus caros, minhas caras, é relativamente simples. Não? O colapso da democracia, tá? Ou a sua não emergência. Para aqueles que não têm simpatia pela democracia, não sabem que caixa de Pandora tendem a abrir, né? Ora, não é? Vocês podem ver uma imagem aqui de crianças judias sendo deportadas do gueto de Lodz, na Polônia, né, para Birkenau. Essa imagem mostra crianças sendo deportadas em setembro de 1942. Vamos escolher aleatoriamente, com todo respeito, uma dessas crianças, vamos dar nome a elas, vamos falar em números. Vamos escolher uma menina que está sendo deportada e vamos chamá-la de Esther Nudel. Estamos inventando isso aqui, uma possibilidade, tá? Mas por hora deixa a Esther Nudel entrando no trem para Birkenau. Os controles e contrapesos, voltando à democracia, né, capazes de manter o corpo político longe dos extremismos, só podem ser fornecidos pela democracia política. Com a ruptura do Estado democrático de direito, as forças políticas, militares, as forças policiais não são contrabalançadas, não sofrem restrições. Ora, há 2 autores, e aqui trago o trabalho deles, olha só, tá?
O Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, professores da Harvard University, apontaram nessa obra como as democracias morrem 4 fortes sinais de comportamento autoritário de líderes que colocam as democracias em risco. Quais são esses 4 sinais? Um primeiro, rejeição das regras democráticas do jogo, ou um compromisso débil com elas. Dá exemplo prático, um exemplo mais específico, o político questiona a existência de certas organizações ou endossa golpes ocorridos no passado. O político tenta minimizar a legitimidade de eleições ou questiona o resultado eleitoral. Tudo isso é um sinal de que ele não tem compromisso com a democracia, ou ela, não tem compromisso com a democracia, rejeita as regras que estão no jogo, não é? Um ponto 2 dos nossos autores de Harvard é negação da legitimidade dos oponentes. Então, afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, descrevem seus rivais como criminosos, cuja suposta violação da lei desqualifica sua participação na arena política. Um terceiro ponto, tolerância ou encorajamento à violência. E aí, às vezes, organização de forças paralelas, não é? Então, tem laços com grupos armados, com milícias, com paramilitares, CAC, seja lá o que for. Elogiam atos de violência no passado, de torturadores. E um quarto ponto que os nossos autores elencam, para mostrar como a democracia morre, quando o líder político é propenso a restringir liberdades dos oponentes. Imagine projetos como o delirante que teve no Brasil há um tempo, de escola sem partido, que tentava coibir a liberdade de cátedra. Tudo isso são olhares antidemocráticos, não é? Olha, por outro lado, para além da questão do colapso democrático, que coloca em risco, não é, a vida humana, na modernidade civilizada, também as democracias estão dispostas a usar da violência armazenada nas margens físicas da sociedade. Ou seja, fora da sua vida cotidiana, da sua vida diária. Agora, essas democracias estão dispostas a usar essa violência, sobretudo contra os outros, contra outros povos, também humanos, diga-se. Ou seja, contra outros povos, outros estados. Vou dar um exemplo. Nós historiadores, isso foi afirmado por Peter Burke, historiador britânico, somos os guardiões de fatos incômodos, os esqueletos no armário da memória social. Então, eu gostaria de tirar do armário o esqueleto de um garoto, que eu vou imaginar, algo hipotético, mas que aconteceu aos montes, mas não um caso específico aqui, Então, um garoto inventado, mas poderia ter existido, ou vários, Eu vou chamá-lo de Akira. Akira significa, na nossa língua, aqui de Camões, brilhante, luz, claro. Diga-se um nome muito comum na Ásia, no Japão, na Tailândia. Akira, vamos ver uma imagem aqui de um garoto japonês, vamos chamá-lo de Akira. Nosso garoto imaginário, vamos imaginá-lo, então, que ele nasceu no Japão, no dia 5 de agosto de 1939. 1939. O Akira, nosso garoto, era uma criança viva, esperta, amável, enfim, brilhante, fazendo jus a seu nome. Ele nasceu 5 de agosto de 1939. No seu 6º aniversário, no dia 5 de agosto de 1945, ele ganhara de sua avó, vamos inventá-la também, Aika, canção de amor em português, um triciclo. Ele ficou radiante. No outro canto do planeta, mas no mesmo mês e ano de nascimento de Akira, ou seja, em agosto de 1939, o físico Albert Einstein
escreveu uma carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, onde ele vivia, tá? Esse físico nascido na Alemanha, de origem judaica, vivia agora nos Estados Unidos, endereça ao presidente, o advogado Franklin Roosevelt, né? Uma carta. Né? Na carta, o genial físico alertava o presidente para o potencial de desenvolvimento de um novo tipo de bombas extremamente poderosas. A carta pedia que os Estados Unidos tomassem medidas para adquirir estoques de minério de urânio e acelerar a pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos de Enrico Fermi, Prêmio Nobel de Física de 1938, que trabalhava com reação nuclear em cadeia. Akira, voltando ao Japão, no dia seguinte ao seu 6º aniversário, no dia 6 de agosto de 1945, acordou mais cedo que de costume, entusiasmado para brincar com seu triciclo, que a avó Aika havia presenteado no dia anterior. Né? Brincou e ficou muito cansado. E às 8 horas da manhã, ele novamente adormeceu. Nunca mais se levantou. Ele estava em Hiroshima. O triciclo encontrado em Hiroshima, dias depois da explosão, esse que vocês estão vendo aqui, poderia ser o que a sua avó, também por nós imaginada, né, lhe havia presenteado. Paul Tibbets, o piloto que comandou a missão que levou a bomba atômica a Hiroshima, naquele fatídico 6 de agosto de 45, morreu no século XXI e nunca respondeu pelos crimes cometidos. Afinal, ele estava do lado daqueles que venceram a guerra. O mesmo não ocorreu com esse senhor, que vocês podem ver aí, chamado Adolf Eichmann, o major da SS, que atuou na logística organizada pelo Terceiro Reich com o intuito de eliminar os judeus das áreas do Império Nazista. Ao terminar a guerra, Eichmann fugiu para Buenos Aires, com nome falso, né? Mas, em maio de 1960, o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, o sequestrou e o conduziu ao Estado judaico, a Israel. Ele então respondeu por crimes de guerra e crime contra a humanidade e foi condenado à morte. Foi enforcado em 1962. A Esther Nudel foi deportada para Birkenau, Auschwitz, e executada lá em 1942. Eichmann, um criminoso nazista. Akira, uma criança japonesa. Esther Nudel, uma menina judia polonesa. Todos foram mortos na modernidade e pela modernidade. Ninguém está a salvo e, portanto, o mundo dos humanos não está a salvo. Obrigado.